16 anos investindo na Transmissão Paulista. Quanto rendeu de dividendos? Quanto valorizou as ações? Será que valeu a pena esse período todo com a Transmissão Paulista? Mas antes de irmos aos números, é importante lembrar que a Transmissão Paulista atua no setor de transmissão de energia, que é aquele setor filé do setor de energia elétrica, que já é um setor bastante perene. Então a empresa constrói linhas de transmissão e as mantém e ganha a sua receita por manter essa linha de transmissão disponível. Então a RAP, assim como é conhecida a receita que a empresa recebe anualmente, é dividida em 60% naquelas linhas mais antigas que ela tem em São Paulo, que são reajustadas pelo IPCA, além das novas que ela vem recebendo aqui, que também é reajustada pelo IPCA, 17% está em construção e 23% já está em operação, essas são as linhas mais novas da empresa, e tem apenas 1%, vai ficar até menos do que isso, que são as linhas que são revisadas pelo IGPM. Mas, de qualquer forma, temos aqui a empresa 100% das suas linhas de transmissão reajustadas pelo índice inflacionário. Ou seja, a receita da empresa acaba sendo atualizada pela inflação, que é um grande desafio do Brasil. A empresa tem nos últimos 5 anos um dividend yield de média de 8,6%. Podemos ver um crescimento de dividendos nos últimos anos. Isso deve continuar a crescer, porque os resultados da empresa estão crescendo também. Porém, oscilações a gente encontra no meio do caminho, por conta dos momentos de investimento da empresa. Neste 2021 teve um pouco de antecipação nos dividendos, por isso que foi tão alto assim, e depois acabou reduzindo um pouco. E em 2018 nós tivemos aqui um que a gente meio que dá para chamar de não recorrente, uma questão do RBSE, questão lá do contrato antigo. Não vamos entrar muito no detalhe neste vídeo, mas foi algo assim, vamos dizer, um pouco atípico. O que nos garante que a empresa vai continuar crescendo os dividendos é que ela vem crescendo também os investimentos. Ela consegue aliar crescimento nesse momento junto com o dividendos, mas eventualmente acaba oscilando um pouco. A gente pode ver que em Greenfield ela vem investindo bastante. Greenfield significa que a empresa está arrematando novos leilões de transmissão. A gente viu, inclusive, nos últimos anos, ela conseguindo sucesso aqui com novos leilões vencidos. Além também do Brownfield, que é a possibilidade dela adquirir uma outra empresa, ou uma participação aí de outra linha de transmissão, de outra empresa já rodando, né? O Brownfield e o Greenfield é os tipos de crescimento que ela tem, mas também ela tem um crescimento que é apenas exclusivo para ela e empresas mais antigas, como por exemplo a Eletrobras também, que tem aqui a questão dos reforços e melhorias. A Transmissão Paulista tem muitas linhas em São Paulo, daquele contrato mais antigo, que foi renovado e precisa de melhorias nas linhas de transmissão. E neste período nós estamos no momento do auge aqui dos investimentos no reforço de melhoria. É uma tese que não pode ser ignorada no investimento da Transmissão Paulista. Então aqui está a rápida Transmissão Paulista, onde 62% é aquele contrato antigo de linhas de transmissão que a empresa detém, e desses contratos antigos, 65% agora representa o RBSE. RBSE agora que vem retomando, né, o padrão dele. Então a gente vê aqui esse aumento do RBSE, e com esse aumento nós esperamos no ano ele representando 65% do contrato antigo da empresa. Isso demonstra que a empresa tem esse desafio de até 2029 continuar crescendo. E é para isso ela tem garantia de investimentos, como nós vimos, de mais de 5 bilhões para acontecer nesses contratos antigos, aumentando aqui a outra faixa, né? A faixa, vamos dizer assim, perene e mais constante aqui de longo prazo da receita desse contrato antigo, além de estar muito atenta aos leilões de transmissão, onde ela já tem aqui 26% da receita rodando, além de ter expectativa de continuar crescendo ainda mais. A gente pode ver que só para esse ano nós já temos 226 de novos projetos de leilão em 2023. Temos aqui o RBSE, conforme eu disse, temos os reforços e melhorias já começando a dar um pinga-pinga aqui em incremento nos resultados, e a boa e velha inflação sendo atualizada nos resultados da empresa. Então nós temos uma RAP em operação de 5,2 e em construção ainda, para trazer resultados mais na frente, 730 milhões. Lembrando que tem bastante projetos aqui no pipeline, e temos também a questão aí dos reforços e melhorias. Só para demonstrar ainda uma possibilidade essa da empresa, ela tem aqui 283 milhões, e é aquele leilão que ela ficou em segundo lugar, mas a primeira
colocada foi desqualificada e existe a grande possibilidade, não é garantido, mas existe sim a grande possibilidade da Transmissão Paulista embolsar mais 283,8 milhões num leilão que não teria um deságio ruim não, um deságio muito interessante, para ser sincero, que nem teve aquela concorrência pau a pau ali que teria se o primeiro colocado não tivesse sido desqualificado. E aqui está o lucro da empresa, que aumentou 253% por conta da receita que aumentou com não só o reajuste da inflação e também novos projetos, como a retomada do RBC ao padrão normal, e isso deve acontecer novamente nos próximos trimestres. Então é praticamente certo que a receita da empresa vai continuar saltando dessa forma bastante significativa, ao mesmo tempo que os custos se elevaram, mas não tanto. Temos também a melhoria aqui na equivalência patrimonial, a participação que ela adquiriu, né? O resultado financeiro também deu uma melhorada neste período, a inflação pegou um pouquinho, aliás, o imposto pegou um pouquinho, e a gente tem então esse aumento de 253%. No semestre, o resultado continua também muito bom, 204%, e repito, deve continuar esse crescimento bastante forte, porque a empresa continua trazendo novos projetos sendo energizados ao longo do tempo, ela continua tendo ganho de eficiência, o PMSO está inclusive crescendo menos do que o crescimento da receita dela, isso é extremamente positivo, além do RBSE que vem voltando, e temos o resultado financeiro que inclusive tende a dar uma melhoradinha quando a Selic continuar aí a queda. Temos então tudo isso num cenário de endividamento ainda bastante tranquilo, de 2,65x a dívida por EBITDA, embora sua dívida até tenha aumentado, como a gente pode ver aqui recentemente, com tanto investimento que a empresa tem feito, como ela deu uma seguradinha nos dividendos e também seu EBITDA vem crescendo muito, ela manteve uma situação bastante interessante de endividamento. Para uma empresa de transição de energia, isso aqui é bastante ok para deixar ela apta a aproveitar ótimas oportunidades e únicas, inclusive, que teremos ainda em 2023 e 2024. Então ela está aqui pronta para ganhar mais leilão de transmissão ainda. Então vamos agora ver os resultados de uma pessoa que passou 16 anos investindo na Transmissão Paulista, comprando 2 lotes, um no mês 8 e um no mês 2, todos os anos. Por que mês 2 e mês 8? Simplesmente porque nós estamos no mês 8 e eu peguei aqui mais ou menos um meio e completei com o mês 2, e aí a pessoa todos os anos reinvestiu os dividendos no mês 1. Por que eu peguei 16 anos? Simplesmente porque é o tempo que eu tenho de bolsa, que eu completo agora nesse semestre 16 anos de bolsa, e eu pensei, qual teria sido o meu resultado, a minha performance, se eu tivesse feito esse básico do básico, que é a regularidade nos aportes e numa empresa muito qualificada que é a Transmissão Paulista, mesmo com os ruídos que ela passou no passado na questão da MP 579 da Dilma e todo aquele enrosquinho lá. Todos os anos, então, comprando um lote em fevereiro e um em agosto, mais o reinvestimento dos dividendos do ano anterior, logo no mês de janeiro, então recebe os dividendos, fechou o ano, já compra em janeirão. E quando a gente observa a evolução dos dividendos, ela foi acontecendo ao longo de diversos anos, sendo que nos últimos tempos para cá, a explosão aconteceu. Mesmo no período que a Transição Paulista não pagou tantos dividendos como 2023 nesse momento, a pessoa recebeu R$ 18.100. Não é brincadeira, né? Investindo apenas 2 lotes por ano. Lembrando que os lotes, eles não tendem a mudar tanto assim de valor. Muda, obviamente, mas quando ele começa a descolar muito da realidade, a empresa faz desdobramento, como ela já fez. Então, dá para a gente ter uma noção. Eu já vou mostrar os números, mas, cara, foi muito promissor esse resultado. E a gente vê então esse crescimento de dividendos com alguns períodos de baixa. E adivinha qual foi o melhor momento para investir na empresa? Exatamente no período de baixa. Obviamente, nesse cenário, nós não estamos aqui tentando otimizar nada. Poderia, se você está investindo na empresa, aportar exatamente mais nesses períodos de baixa. Porém, a gente está usando o básico aqui. Aportando seja na baixa, na alta, a gente não quer saber de nada. A gente só está aportando na empresa como se fosse um reloginho todos os anos aí e reaportando os dividendos também. E a gente chegou no ano auge aqui da empresa, 2018 foi o auge de dividendos da empresa, a receber 37.951 e 2021 também, né, com 67.900. E observe esse salto aqui. Não foi só apenas para a empresa que pagou um dividendo tão porrada, sim, foi muito também porque quando nós recebemos a primeira paulada de dividendos, nós reportamos tudo.
E aí cada vez vai ficando maior os dividendos, é coisa de maluco. Óbvio que a gente não pode ignorar a rentabilidade, e no período foi de 52,52%, mas não é essa que a gente tem que olhar. Teríamos de olhar a rentabilidade ponderada, que foi de 217%. É essa que nós deveríamos comparar com a inflação, a gente já vai ver isso, mas lembrando, 217% sem considerar os dividendos. Então, os dividendos ali foi uma porrada, foi um ganho muito interessante. Então, vamos ver qual foi a inflação do período. A inflação do período foi de 153%. Foi forte, mas ainda assim bem abaixo da valorização das ações da Transição Paulista. Quando você para pensar uma empresa de transmissão de energia que paga dividendos e valoriza acima da inflação, parece ter sido a trajetória mais fácil do mundo. Então, eu vou investir nessa empresa e não vou ter dor de cabeça nenhuma. Não é bem assim. Você tem que estar sempre receptível a problemas e entender qual é o tipo de problema e, de repente, acreditar ainda mais na empresa. É isso que o Barça sempre diz para fazer, por exemplo. Então, olha só a caminhada da Transição Paulista. De 2007 até o fim ali de 2012 estava tranquilo, né? A pessoa, beleza, a empresa não estava fantástica, mas a pessoa ganhava dividendos, valorizava acima da inflação, maravilha. Em 2012 começou os ruídos, as cotações começaram a cair. Até que em 2013 a pessoa ficou num momento de prejuízo em cotações. Você imagina a pessoa aqui amargando quedas e a empresa em algum momento, como nós vimos ali, os dividendos cessaram, né? Então você vê o dividendo sumindo e você vê as cotações caindo. Você teria estômago para continuar ou você cederia à pressão e venderia suas ações? Então, se você venderia, você teria destinado o seu fracasso, porque exatamente quem continuou com a empresa teve essa maravilhosa sequência aqui de valorização das ações, de dividendos, de tudo dando certo para esse investidor. Lembrando que nós temos aqui, inclusive, a possibilidade do investidor que é mais, vamos dizer assim, que analisa um pouco mais, ele aproveitar essa oportunidade de queda e aí sim, de repente, ao invés de comprar o que ele sempre compra, ele comprar 4, 5 vezes mais, né, dessa empresa nesse período de baixa. Aí o resultado teria sido ainda melhor, porque eu estava comprando um negócio muito barato, tá? Mas de qualquer forma, simplesmente o fato de você não desistir e seguir persistente no case, comprando como se não houvesse amanhã, mas o simples fato de você manter-se persistente ao case, comprando como se não tivesse problema, como não tivesse alta nem baixa, sempre ali, reloginho, você teria tido esse resultado fantástico, a Transmissão Paulista. Então isso fica uma dica para vocês, quando vocês verem uma empresa em meados de ruído, não venha com essa narrativa de a empresa não valoriza acionista porque está segurando dividendo, que a empresa está em queda, ela só lateraliza, como tantas vezes ouvi alguns de vocês dizerem. Então, pense no longo prazo. É isso aqui que o Barsi fez a vida inteira. É isso que trouxe sucesso para a carreira de investidor dele. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!